Olá, gente, tudo bom? Nesta aula iniciarei o estudo do conjunto dos números inteiros. Se você chegou até aqui, certamente já estudou o conjunto dos números naturais. Ele é representado pela letra N e os números naturais são esses: o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, infinitamente. Esses números surgiram pela necessidade de contagem que o homem teve. Mas chegou uma certa época que esses números não eram mais suficientes para representar certas quantidades. Por exemplo, se um homem tinha 10 sacos de arroz e ele devia 14 sacos de arroz, para pagar essa dívida, ele entregava os 10 sacos que ele tinha, claro, mas ficava faltando 4. Essa quantidade não é representada por um número natural. Como é dívida, é um número negativo. Ele tinha um saldo negativo, ok? Então, daí surgiu a necessidade de ampliar esse conjunto, aumentando, colocando os números negativos. E assim surgiu o conjunto dos números inteiros. Ele é representado pela letra Z, ok? Nesse conjunto dos inteiros, nós temos os naturais. Olha só, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. À direita aqui do 0, nós temos todos os números positivos. Como eu não conheço quem é o último, porque ele é infinito, aqui eu tenho uma reticência, ok? À esquerda, nós temos os números negativos, o -1, o -2, o -3, o -4, o -5, o -6. Eu também não conheço quem vai ser o último, então aqui eu uso uma reticência no início e no final do conjunto dos números inteiros, ok? E esses números negativos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Em inúmeras situações, nós temos que representar por um número negativo. Por exemplo, em temperaturas. Em algumas cidades aqui no Brasil, durante o inverno, a temperatura chega abaixo de 0. E a essa temperatura é representada por um número negativo, ok? Em transações bancárias, se eu tenho crédito, o valor é positivo. Se eu tenho um débito, ou seja, eu estou devendo, o valor é negativo, ok? Outra situação, se o meu time, durante um campeonato, ele marcar 10 gols e sofrer, digamos, 15 gols, ele tem um saldo de gols negativo, beleza? E aí tem outras situações, se você lembrar, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, beleza? Então, gente, o conjunto dos números inteiros, esses números positivos e negativos, eles fazem parte do nosso dia a dia. E nós podemos representar ele na reta numérica, que é esta reta infinita. Ela cresce aqui infinitamente para a direita e para a esquerda. No centro, que nós chamamos de origem, está localizado o 0. E é importante você lembrar da localização desses números inteiros na reta numérica. Em todo o estudo do conjunto dos inteiros, nós vamos relacionar sempre com esta reta numérica, beleza? À direita, nós temos os positivos, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, infinitamente. Um número positivo, ele pode estar sem o sinal de mais ou com o sinal de mais. Aqui no 1, eu posso escrever o sinalzinho de mais, aqui no 2, no 3, no 4, ok? À esquerda, eu tenho os números negativos. Nesse caso, é necessário colocar o sinal de menos para indicar que o número é negativo. E no centro, no meio, nós temos o 0. O 0, ele é chamado de número neutro, porque ele não é nem positivo e nem negativo, ok? Vamos conhecer agora o módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Toda vez que eu ouvir falar esse nome aqui, módulo, ele indica distância. Distância de um número em relação ao 0, aqui na reta numérica, ok? Como eu já disse, a reta numérica vai ser sempre uma referência dentro dos números inteiros. O módulo,
ele é representado por essas duas barras verticais. Então, aqui eu leio o módulo de mais 3, ou módulo de 3. Aí eu venho aqui na reta numérica e localizo o mais 3. Ele está aqui, beleza? Agora eu vou contar quantas unidades, ou seja, a distância dele até o zero. Veja só, aqui eu tenho uma unidade, 2, 3, ok? Então, a distância do mais 3 até o zero é de 3 unidades. Então, o módulo de mais 3 é 3. Não é simples? O módulo do 8, olha, ele é positivo. Não veio com o sinalzinho de mais, mas eu sei que ele é positivo. Onde está o 8 na reta numérica? Bom, essa reta ela é infinita. O 8 vai estar aqui mais longe, né? Mas qual é a distância dele até o zero? Ele vai andar quantas unidades? 8 também, ok? Então, o módulo do 8 é 8. O módulo de 13, 13 positivo, é 13 também. A distância dele com relação ao zero é de 13 unidades, beleza? Então, é muito simples. Falou em módulo, você lembra de distância, do número até o zero. O zero vai ser sempre a nossa referência aqui na reta numérica. E qual o módulo do menos 2? Bom, agora eu tenho um número negativo. Localizo o menos 2 aqui na reta. A distância dele até o zero, vamos contar. 1, 2. Então, a distância foi de 2 unidades. Então, o módulo de menos 2 é 2, ok? Positivo. O módulo de menos 23, bom, menos 23 vai estar bem distante, mas a distância dele até o zero é de 23 unidades. Então, o módulo de menos 3 de menos 23 é 23. E o módulo de menos 54, bom, está mais distante ainda, mas a distância é exatamente 54 unidades, beleza? Então, o módulo, se você prestar atenção, o módulo de um número positivo é o positivo. O módulo de um número negativo também é positivo, beleza? Porque módulo, gente, é distância. Eu não posso usar uma distância negativa, não existe isso. Por exemplo, eu estou a 2 metros da porta. Eu não posso dizer que a minha distância é de menos 2 metros. Não existe isso, ok? Então, módulo sempre vai ser uma resposta positiva, beleza? Vamos conhecer agora outro conceito. Números inteiros, opostos ou simétricos. Essas duas palavras, opostos e simétricos, possuem o mesmo significado. E o que é uma coisa oposta? A grosso modo, eu posso dizer que algo oposto é algo que está do outro lado, ok? Então, voltando aqui para a nossa reta numérica, o zero, ele está no centro, ok? À direita, nós temos os positivos e à esquerda, os negativos. Ele faz essa separação desses números. Então, se aqui eu tenho o 2 positivo à direita e à esquerda eu tenho o 2 negativo, eles são opostos, porque a distância deles dois com relação ao zero é a mesma, ok? Do 2 positivo ao zero, o módulo, que a distância é 2, e o módulo de menos 2 até o zero também é 2. Por isso que eles são opostos ou simétricos, beleza? O mesmo vai acontecer com o menos 5 e o 5. Eu tenho o menos 5 aqui, a distância dele até o zero é 5, e aqui eu vou ter o 5 positivo. A distância dele até o zero também é 5. Por isso que eles são simétricos ou opostos, beleza? Menos 14 e 14 positivo. Aqui não tem um sinalzinho de mais, mas eu sei que é positivo. Bom, à esquerda eu vou ter o menos 14 e à direita eu vou ter o 14. Eles são simétricos, beleza? E o mesmo acontece com o 63 e o menos 63. Então, esse conceito de números inteiros opostos é muito simples. Você sempre vai relacionar com o zero. O zero está aqui no centro. À direita eu vou ter um número e à esquerda eu tenho o simétrico dele, que é o oposto. Beleza? Antecessor e sucessor.
Isso aqui também já foi estudado dentro do conjunto dos naturais. Vamos lá. O antecessor é aquele número que vem antes, beleza? E o sucessor é o número que vem depois. Então, vamos aqui para a nossa reta numérica. Aqui eu tenho 4. Quem é o antecessor do 4? Bom, tá aqui o 4. Quem é que vem antes do 4? Tá fácil, né? É o 3. E depois do 4 vai ser o 5. Tranquilo. Quem é o antecessor do 11? O que vem antes do 11? É o 10. E o sucessor dele é o 12. Tá facinho, não tá, gente? O antecessor do 85 é o 84. Beleza. E o sucessor dele, 86. Ok. Para calcular o antecessor e o sucessor de um número positivo é muito simples. Vamos ver agora com os números negativos. Também não tem mistério, é só você sempre lembrar disso. O antecessor é o número que vem antes e o sucessor é o que vem depois. Então, veja só, o menos 3, aqui na reta numérica. Quem vem antes do menos 3? Não é o menos 4? E quem vem depois dele? O menos 2, beleza? Então, o antecessor, ele está sempre à esquerda e o sucessor está à direita. Então, o antecessor do menos 3 é o menos 4 e o sucessor dele, o que vem depois, é o menos 2. Do menos 1, aqui está o menos 1. Quem é o antecessor dele? Quem veio antes dele? O menos 2, que está à esquerda. E o sucessor do menos 1 é o 0, que está o 0. Do menos 21, quem está antes do menos 21? É o menos 22. E quem vem depois do menos 21 é o menos 20. Tranquilo, gente? Então, é só ter cuidado quando o número for negativo. Lembre sempre da reta numérica que não tem erro. Outro conceito que vamos estudar nessa aula é a comparação dos inteiros. Nós vamos comparar aqui quem é o número maior e quem é o número menor. Coisa também que você já estudou dentro do conjunto dos naturais. Aqui eu tenho o 6 e o 4. É fácil, comparar dois números positivos. O maior é aquele que está mais distante do zero. Então, se aqui eu tenho o 6, aqui na reta numérica, e aqui eu tenho o 4, o 6 está mais distante do zero do que o 4, ok? Então, o 6, ele é maior que o 4, beleza? O sinal de maior que ou menor que, né, que muita gente acaba confundindo, eu lembro sempre assim, a boquinha do sinal está sempre aberta para um número maior. Então, aqui está aberta para o 6, indicando que o 6 é maior que o 4, ok? E o 0 e o 5, quem é o maior? Esse é fácil, né? O 5 é maior que o 0. Então, a boquinha vai ficar aberta para o 5. Bom, agora eu tenho um número negativo e um número positivo. Menos 10 e 3. Quem é o maior, gente? É o 3. O 3, ele é maior que o menos 10. Por quê? Porque ele é positivo. Quando eu estiver comparando um número positivo e um número negativo, o maior vai ser sempre um número positivo. Entendido? Então, aqui o 3 é maior que o menos 10. Vamos para cá. O menos 8 e o 0. Quem é o maior nesse caso? É o 0. Quem diria, né, que o 0 seria maior do que algum número? O 0 é maior do que o menos 8. Na verdade, o 0, ele é maior do que qualquer outro número negativo, ok? Todos os números que estão aqui à esquerda do 0 são menores do que ele, ok? Então, o 0 é maior que o menos 8. Agora, eu vou comparar dois números negativos. Tenho aqui o menos 2 e o menos 6. Quem é o maior? Entre dois números negativos, o maior é aquele que está mais próximo do zero.
Então, quem está mais próximo do zero? O menos 2 ou o menos 6, que vai estar mais para cá, né? Mais distante que o zero? O menos 2. Então, aqui o sinal vai ficar aberto para o menos 2, indicando que o menos 2 é maior que o menos 6, beleza? Entre o menos 9 e o menos 7, quem é o maior? É aquele que está mais próximo do zero. Então, aqui na reta numérica, se eu continuar, eu vou encontrar o menos 7 e depois eu vou encontrar o menos 9. Então, o menos 7 ele está mais próximo do zero, por isso que ele é maior que o menos 9, beleza? Então, resumindo, quando eu comparar dois números positivos, o maior é aquele que está mais distante do zero. Quando eu comparar um número negativo e um positivo, o maior vai ser sempre o positivo. E quando eu comparar dois números negativos, o maior é aquele que está mais próximo do zero. Ok, gente? Então, nesta aula, nós trabalhamos aqui a reta numérica e esses conceitos, sempre relacionados à reta numérica, levando em consideração o zero aqui na nossa reta, beleza? Nas próximas aulas, irei trabalhar as operações com os inteiros e exercícios. Então, eu peço para você assistir não só essa aula, mas todas as outras que irei postar, tudo bem? Eu vou sair daqui, você tira um print e guarda para estudar. E aguardo vocês na próxima aula, beleza? Forte abraço a todos e tchau, tchau!